Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live do Síndico Net. Meu nome é Catarina Anderaus, eu sou jornalista e editora-chefe do portal. E para quem está sempre aqui com a gente já sabe, eu também sou síndica do meu condomínio. Vocês que estão chegando, escrevam aqui embaixo de qual cidade vocês são, se vocês são síndicos, se vocês são conselheiros, funcionários, moradores, advogados, se vocês trabalham em administradoras. E hoje o bate-papo vai ser da cotação à contratação de serviços para condomínio. É um tema bem importante para síndicos e administradoras, porque os condomínios eles estão sempre às voltas com novos serviços, com revisão de contratos de prestadores, compra de suprimentos. E quando se fala em dinheiro do condomínio, todo cuidado e zelo devem ser considerados, né, pessoal? A nossa convidada de hoje é a Cíntia Assunção Moura. Ela é analista de compras da Umuarama Imóveis, com 12 anos de experiência em suprimentos e compras para condomínios residenciais e comerciais. Então, deixa eu ver aqui se a Cíntia já chegou para trazê-la aqui para a nossa conversa. Espera só um pouquinho. Oi, Cíntia, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, Catarina. Estou muito contente aí da Síndico Net ter me chamado para participar dessa live, que é uma área que eu amo. Ah, que bacana. E a gente te agradece por aceitar esse convite. Sim. E, bem, antes da gente entrar aqui na nossa conversa, pessoal, vou dar algumas orientações para a nossa interação ser bem produtiva, tá? Então, quem tiver pergunta relacionada ao tema, escreve aqui nos comentários mesmo, ou na caixinha de pergunta. Então, tem ali um balãozinho com ponto de interrogação, vocês podem mandar por lá, tá bom? Então, vocês já podem ir mandando aí as suas perguntas. E se você tem algum amigo síndico que precisa desse conteúdo, tá vendo que tem um aviãozinho aqui embaixo? Então, você pode encaminhar essa live para ele. E para o pessoal que fica um pouco ansioso e pergunta sempre se a live vai ficar salva, sim, ela vai ficar salva no IGTV assim que ela for encerrada. E aí, na próxima semana, vai também estar disponível no formato de podcast. Então, vocês podem acompanhar a gente no Spotify, no Deezer e entre outras plataformas de podcast. É super prático para quem está no trânsito, quem está em casa fazendo mil coisas, porque é só dar o play e tem vários conteúdos já publicados lá que viraram podcast. Bem, Cíntia, uma das dificuldades observadas pelas administradoras é com relação à definição do que o condomínio realmente precisa em termos de serviços, de suprimentos, né? Principalmente serviços, né? Então, nem sempre o síndico ele tem aquele escopo bem certinho da demanda e isso gera muito desgaste, acaba também ocasionando lentidão e pode até levar a uma contratação errada, né? E aí eu queria abrir essa nossa conversa, te ouvindo aí sobre como resolver essa questão. Então, eu costumo dizer o seguinte, que a área de compras, ela é técnica, né? Ela lida com dinheiro, com produtos e serviços. Só que na hora que você está lidando com o processo num todo, você não lida com uma máquina, você lida com pessoas. Então, você vai estar lidando com o fornecedor, que é uma pessoa, né? É um vendedor, às vezes é o dono da empresa que está ali direto, mas é uma pessoa. E tem o outro lado, que é o condomínio. E aí você tem ali, naquela comunidade, o síndico, os conselheiros que ajudam.
muitas das vezes o síndico, né? E você tem também toda aquela comunidade, porque o síndico ele é responsável pelo bem-estar daqueles moradores, né? E aí no meio tem o financeiro, né? O financeiro que é extremamente importante. Então eu digo que a gente tem que lidar com o processo de compras com o coração e com a firmeza de um administrador, né? Porque você está lidando com uma comunidade. Então, o que que eu, Cíntia, costumo fazer? No início da minha carreira, foi uma experiência muito boa, porque eu trabalhei num condomínio grande, de 15 torres, com 4.000 pessoas. Foi uma experiência muito válida, porque lá eu vi o que realmente é um trabalho bem feito. Às vezes esse trabalho ele demora um pouco, mas ele demora justamente para você não errar, né? Você tem a contratação de serviços, né? Por exemplo, tem serviços que necessitam de uma homologação séria, né? Você vai lá, vai fazer, por exemplo, uma impermeabilização de caixa d'água, né? Teve síndicos que me perguntaram, eu faço a impermeabilização, mas depois então eu não preciso fazer a limpeza? Não precisa. Você tem que avaliar se aquele fornecedor que você está escolhendo, ele tem as NRs, porque você tem que ter a NR 33, você tem que ter a NR 35, tem que ter a NR 18, que é contra acidentes, né? É, é, tem que ter tudo isso, senão a empresa não entra na minha cotação, né? Tem algumas pessoas que falam, olha, eu quero esta empresa, ok, vamos orçar, mas antes de orçar eu avalio tudo. Se ele tem alvará de funcionamento, da Anvisa, né, que é a Agência de Vigilância Sanitária. Então, é uma responsabilidade grande. Às vezes você orça ali, né, esse preço aqui tá, um exemplo, R$ 500, o outro tá 300. Só que você vai ter uma dor de cabeça no futuro, né? Porque aquela outra empresa não vai te dar todo o suporte legal que o síndico precisa. Afinal, ele é responsável civil, criminal, né? Ele pode até pôr os bens patrimoniais dele em risco, né? Então, é muito sério. O departamento de compras, ele lida com o financeiro, com a redução de custos, mas ele tem que ver também o lado legal. Não adianta ele orçar coisas muito baratas para ter problema depois, né? Uma coisa que você perguntou foi do escopo, né? O escopo a ser seguido. Muitas das vezes, eu adoro isso, porque Uhum. o síndico, e mesmo eu, ninguém sabe tudo, né? Às vezes vem um serviço inusitado que você fala assim, e agora, por onde vamos começar? E aí a gente junta, né? Eu tenho uma história aí bem interessante de um síndico que me ligou e falou, Cíntia, o que que eu faço? Aí eu, o que aconteceu? Aí ele virou para mim e falou, olha, eu recebi um PPRA, né? E aqui está notificado que eu preciso arrumar o cantinho dos funcionários para eles, porque lá está insalubre, né? Eu falei, tá bom, mas você quer começar por onde? Me manda o relatório do PPRA, né? Aí eu li e falei, olha, aqui está dizendo que você tem que pôr um bebedouro, aqui está dizendo que você tem que pôr um ventilador ou um ar-condicionado para o ar circular, porque era no subsolo, né? Então, no canto tinha o sistema de bomba, eles fecharam só com uma parede de madeira. Eu falei, ó, aqui você vai ter que pôr uma parede de drywall. Aí, quando eu passei isso para ele, então você toca, né? Olha a responsabilidade, né? E aí, o que que eu fiz? Eu fiz um trabalho em conjunto com recursos humanos, o DP, da administradora. Falei, olha, esse PRA está dizendo, é isso mesmo? Por onde a gente começa? Fui visitar o condomínio, porque o síndico, ele viajava muito, era síndico morador, mas ele tinha o trabalho dele também. Então, eu visitei o condomínio, tirei fotos, homologuei os fornecedores, os melhores, porque eu digo sempre, cada condomínio tem o seu perfil. Então, existem vários fornecedores que fazem a mesma coisa, só que não vai ter o mesmo perfil daquele síndico.
É. Então, tem o fornecedor que ele vai virar e vai falar assim, ah, não, eu faço rapidinho. Não, para aquele síndico não funciona rapidinho. Tem que ser uma empresa que vai detalhar, ele vai perguntar. Então, eu vejo até isso. Para qual empresa eu vou oferecer para aquele síndico e para aquele condomínio, né? E Aí aí, você vai equilibrando, então, o perfil do condomínio com o perfil das empresas, aquilo que você já sabe que espera, né, dos dois lados. isso. E aí, o que que eu observo? Né? No final das contas, essa obra saiu, eu passei para ele o escopo de como eu achava que deveria ser, né? Ele aceitou, e eu falei, olha, dessas três empresas, essa é a segunda melhor, é a segunda em preço. Posso fechar com ela? Essa eu garanto para o senhor não vai ter problema. Ele não, Cíntia, pode fechar. Tenta negociar um valor um pouco menor, ver se ele consegue e pode fechar. Foi uma maravilha. Ele fez tudo, era um arquiteto, né, super responsável, tinha RT, porque a gente tem que ter todo esse cuidado. Ele ia fazer lá a parte da parede, então tem que ter a RT, tudo certinho. E aí correu tudo em ordem, tudo em paz, né? E uma Uhum. coisa que eu é, vejo que tem que existir em serviço. Você tem que ter o lastro da empresa que você está orçando. Você fechou, né? Você tem que saber se aquela empresa que você está contratando, ela tem possibilidade de cobrir um dano que venha a ocorrer. Porque às Tá vezes a certo. gente escolhe uma empresa, só que essa empresa, ela é boa, só que ninguém é 100%. Nem multinacional é, né? É, Dependendo da que você contrata, né? Ninguém é 100%, nenhuma empresa é 100%. Pode ser ali 99,9% e aquele 0,1 errou, né? Então, eu sempre indico os síndicos. Essa empresa tem condições de arcar com dano caso haja algum problema? Que nem, por exemplo, orçamento de fachada. Jamais se contrata sem seguro, sem, né? E uma saber série de requisitos ali que precisam, é tipo um exatamente. checklist, dependendo do É, serviço a ser seguido, né? isso, e aí impacta no preço. Ah, tal, a empresa ali que faz um seguro, uma apólice que vai ter uma cobertura em reais maior, cobra X, então eu vou ter que aumentar o meu custo no serviço. Mas será que isso não é interessante deixar? Eu já tive um caso de uma empresa de fachada, a gente fechou, a empresa super boa, apresentou toda a parte de seguro, tudo, a parte de treinamento dos funcionários nas NRs de 33, que é de altura, apresentou tudo certinho, a de funcionamento, tudo, né? Produtos bons. Quando chegou para fazer o serviço, estava tudo certo. O rapaz, não sei o que aconteceu, né? É um case que é importante as pessoas saberem, porque fachada não se economiza. É lógico Ah, que tem o é. financeiro, mas você tem que levar em conta a segurança. Ele realmente, literalmente, ele caiu, né, no telhado do vizinho, que era um estacionamento. Graças a Deus, Nossa. ele não aconteceu nada com ele, ele quebrou uma perna só, por Deus. E aí foi acionado o seguro, todos os danos foram cobertos, né? E a obra depois continuou, né? Então é complicado, é complexo, porque é aquilo que eu falo, a gente lida com vidas, não é só Sim. o dinheiro é muito importante. Eu trago tudo que eu orço, até os síndicos falam, nossa, você conseguiu esse preço mais barato? Onde você tirou? A pessoa que faz a compra, ela tem que ser um exímio pesquisador, É. né? Ele tem que adorar pesquisar. Se ele não gostar de pesquisar, eu adoro pesquisar, né? Uma das coisas que eu levo para a vida, quando eu tinha 18 anos, era indo DOS. Eu pareço ser novinha, mas não sou. É, eu aprendi lá com 18 anos. O rapaz da informática me deu umas aulas, era DOS ainda. Ele falou assim: olha isso aqui. Isso aqui é internet, ó. Isso há 25 anos atrás, 30 anos atrás. Isso aqui é internet, isso aqui vai bombar. E quem souber pesquisar vai ganhar dinheiro. O dinheiro, É. assim, vai se desempenhar, né? E aí eu levei isso para a vida.
e é uma área que eu gosto, eu acho que tem que pesquisar mesmo, tem que apertar o fornecedor quando precisa, falar assim, olha, aquela concorrência saudável, né? Olha, eu tenho um preço aqui de 300, né? Sua concorrência está ali, ó. Você quer vender para mim? Eu sei que você tem um atendimento melhor. Chega no preço que eu fecho com você, Aí né? entra esse Então, lado da boa habilidade ali na conversa, né, e tudo mais. isso, isso. Aí, Cintia, eu É achei isso. interessante assim uma coisa que você trouxe até nesse exemplo do PPRA que foi feito para o condomínio Uhum. e que demandava ali uma série de ajustes, né, por parte do condomínio para oferecer as condições de trabalho para os funcionários, né? Sim, E que o síndico, você teve que traduzir aquele relatório para o síndico, né? Porque ele provavelmente não compreendeu tudo que estava relatado ali naquele documento e as providências que precisavam ser feitas, né? Acho que foi mais ou menos isso, né? isso mesmo. E aí, uma coisa que eu queria comentar é que, assim, o pessoal da administradora pode e deve orientar o síndico a definir o que ele precisa, a traduzir, às vezes, um relatório técnico que chega, às vezes é um síndico de primeira viagem que ainda não está habituado, né? Nossa, o que é essa sopa de letrinhas, né? O que é o PPRA, o que é o PCMSO e por aí vai, né? É, Mas é importante que o síndico saiba que ele também tem uma lição de casa para fazer, né? Então ele também precisa pesquisar, se informar a respeito disso, justamente para ele também ter um poder ali de decisão, de compreensão e de poder também fazer boas escolhas, né? sim. Uma coisa que eu digo é que assim, a administradora, ela tem por obrigação de ser consultiva. Então, ela tem que passar para o síndico o que ele deve fazer dentro da legislação, dentro do, né? Ele pode se socorrer disso porque ele não sabe tudo. Eu também, às vezes, por exemplo, eu pego síndicos que são médicos, síndicos que são advogados, eu não entendo de direito, né? Eu não entendo de medicina, né? Então, você vai juntando, que nem a questão do escopo, é uma parte crítica, né? Porque até você entender, dependendo do que o síndico pede, é difícil. E aí, o que que eu penso? É, ninguém faz nada sozinho, né? Eu acho que é uma equipe toda que tem ali por trás, nem num condomínio, geralmente quando não tem um zelador, tem um manutencista. Quando não tem um manutencista, tem um auxiliar de manutenção ou um auxiliar de serviços gerais. Esse cara que está na linha de frente, ele sabe muita coisa do condomínio. Às vezes o síndico, ele está na liderança, mas ele passou despercebido, acontece, né? E É aí, verdade. então, o que uma vez eu tive um caso de um vazamento, né? Esse vazamento estava há anos dentro de uma unidade do condomínio, né? E a moça falou, Cíntia, eu não sei mais o que fazer, a quem socorrer, eu preciso que vocês me ajudem. Eu falei, olha, a gente vai verificar de onde está vindo o vazamento. O que você quer fazer? Ah, eu não sei, eu não quero quebrar. Eu falei, mas se você não quer quebrar, talvez não dê para achar. E essa era a briga entre o condomínio. E aí você tem que entrar na empatia com o seu cliente, com o síndico, com o morador, com o zelador. E aí, na época, eu fui pesquisando. Eu peguei a versão da moradora, eu pedi para ela me explicar tudo o que aconteceu desde o início do vazamento. Aí depois eu fui para o zelador. Zelador, você sabe essa história? Ah, aconteceu assim, assim, assim. Aí fui para o síndico. Ô síndico, você me pediu, mas me conta a história. Aí ele me contou a história. Certinho. Eu falei, então aqui vamos fazer o seguinte, a senhora não quer que quebre, mas eu tô achando que isso aqui é esgoto, né? Aí eu falei, não, então a gente não vai quebrar. O que que a gente vai fazer? A gente vai entrar com o caça-vazamento. Ele vai fazer uma inspeção por vídeo para você. Aí ela ficou toda feliz, né? Ai, não vai quebrar, que bom. Ela tinha, acho que tinha bebê pequeno, e aí vira um transtorno, né? Da pó, é É. toda uma complicação. Aí chegamos lá, né? Aí o caça-vazamento foi, verificou que realmente era o esgoto, né? Só que tinha uma parte
que alcançava a coluna do prédio. Então, realmente, depois teve que quebrar, a gente provou para ela que tinha que quebrar, que não tinha jeito. Aí ela falou, então tá bom, vamos fazer o seguinte, daqui 10 dias, vocês me dão 10 dias? Porque eu vou para casa da minha mãe e aí vocês quebram aqui com meu marido fica aqui. E aí a gente acertou tudo da melhor forma. Foi feito, uma parte foi paga pelo condomínio, que isso também é uma briga, né? É. E a outra parte que foi o esgoto foi paga pela moradora, Quer dizer, né? foi um trabalho ali de investigação, de Exatamente, colaboração e um processo de exatamente. convencimento também, até chegar na efetiva contratação ali do serviço, que você É, começou com esse trabalho aí para fazer a verificação por câmera, para depois, de fato, ali contratar alguém para mexer no cano e tudo mais, né? isso, porque ela não deixava quebrar, porque ela falava que era do condomínio, que não era no banheiro dela, e em contrapartida o síndico falava, não, vamos chamar um pedreiro aí, vamos quebrar. Ela não queria. E aí você entra também para fazer a conciliação entre as partes, né? Você acaba fazendo isso também. Uma coisa que eu digo que é importante é que, assim, ó, o compras, ele abarca uma parte grande, ele tem que ter uma noção macro daquilo que ele está fazendo. Ele não sabe tudo, mas ele procura é, saber um pouco de cada coisa para dar o direcionamento correto. Que nem quando eu fui Uhum. fazer a pesquisa com ela, com o zelador, com o síndico, foi para entender a situação e ver se eu conseguiria fazer um orçamento para o síndico aprovar. Aí eu virei para ele e falei, não consigo fazer um orçamento aqui, eu preciso primeiro da análise por vídeo, para saber o que a gente tem que fazer. Aí, É. depois que ficou sabendo o que era, aí sim eu consegui mandar para ele um orçamento de quebra, com troca uma parte da coluna, a parte do encanamento do esgoto. Aí foi uma segunda etapa. Aí eu consegui formar o escopo. É. E aí, por falar em escopo, eu queria que você falasse para a gente sobre essa importância do detalhamento do serviço, né, do detalhamento do escopo. Por que essa etapa ela não pode ser negligenciada, Cíntia? Então, a parte do escopo, ela não pode ser negligenciada, porque você não consegue equalizar valores para aprovação se você não equalizar ali e falar assim, ó, como é que eu vou comparar banana com laranja? Não dá, né? Banana é banana, laranja era laranja, né? A não ser que seja um serviço que só aquela empresa forneça. Aí você tem só aquela empresa, então vamos colocar aqui o escopo, é só essa empresa que vai atender e o escopo é esse aqui. Agora, quando você tem outras empresas que suprem essa necessidade aí do que o condomínio quer, você consegue equalizar de acordo com a necessidade do cliente. Eu costumo dizer assim, outro dia ligou um cliente e falou para mim, eu preciso comprar, né, isso é o produto, tá? Depois a gente posso dar um exemplo de serviço. Eu preciso comprar um brilha-água para a piscina. Eu falei, nossa, mas um brilha-água? Vamos fazer o seguinte: existem várias marcas no mercado, mas o que é o brilha-água para você? Você tem a marca? O que você tem? Eu não tenho uma marca específica, né? Aí como que você vai planilhar isso, né? Aí eu tinha na época lá eu achei 3 marcas no mercado, 3 marcas conhecidas, né? E aí o que eu fiz na planilha? Eu coloquei lá 1 litro do produto X, 1 litro do produto Y e 1 litro do produto Z, né? Em 3 linhas separadas. E aí eu coloquei os preços e mandei junto o que cada um fazia, porque tinha algumas diferenças, né? Só que em momento algum eu coloquei brilha água, cada um tem a sua característica. E aí ela escolheu dentro daqueles 3 o que ela achava que era melhor, né? Você pode fazer dessa forma também. E dá muito É, certo isso. porque porque nem a própria pessoa soube explicar exatamente o que ela queria, né? E aí Exato. acaba comprometendo toda esse processo de cotação, de identificação de fornecedores É, e até do próprio produto, né? isso. E aí nós damos a opção, que é 2, 3 opções, e manda-se o que é o produto, cada um deles. E, em caso de Uhum. serviço, é um pouco mais crítico,
porque eu vou dar um exemplo aqui que foi bem crítico, né? Mas no final deu certo também. Tinha um condomínio, o terreno do lado é da Enel, né? Tem lá aquelas torres enormes As de antenas. elétrica, isso. E aí o muro de arrimo está cedendo, né? E do lado do condomínio é a garagem, né? Então a gente precisava descobrir por que que aquele muro estava cedendo, por que que o muro ele se movimentou, né? E aí eu virei pro síndico e falei, mas vamos chamar então as empresas e ver o que é. E aí eu chamei 3 engenheiros, porque aí era crítico, chamei 3 engenheiros e falei, olha, o que que vocês acham? Aí eles foram, fizeram o orçamento de acordo com o que eles achavam, apenas um falou que era importante fazer um estudo do solo, para ver se não tinha infiltração por debaixo, porque o muro tinha 8 metros, né? Para ver se não tinha infiltração, porque era importante saber para fazer um trabalho de impermeabilização ali, para que a água não chegue, porque tinha algumas pessoas no condomínio que falavam, não, isso aqui é derrubar o muro e fazer um novo só, tá bom. Só É. que a gente está vendo vários casos onde ocorre o desmoronamento por infiltração. E aí eu virei para o síndico e falei assim, olha, o senhor quer seguir aqui esses engenheiros, esses fornecedores que estão dizendo que é só tirar o muro e pôr um novo que é mais barato, ou o senhor quer o estudo do solo? Aí eu posso fazer 2 planilhas separadas. Eu faço um do muro, só do muro, derruba e faz outro, e posso fazer um outro do estudo do solo, com a impermeabilização toda por baixo e com a construção do muro. O que o senhor quer? Ah, me manda os dois, né? Dá trabalho? Dá trabalho, porque o síndico atrás, ele tem todo um conselho, né? E moradores que palpitam, né? Cada um tem o seu jeito de pensar, né? Então, eu falei, não, tudo bem, eu vou mandar os dois para o senhor, né? Aí fui, pesquisei mais empresa que impermeabilizava, que fazia estudo do solo, tudo certinho. E aí mandei. Ele ficou super feliz, né? E aí ele falou que ia verificar com qual das empresas ele ia fechar, porque o primeiro de tudo era fazer o estudo do solo. Ele concordou comigo que é importante fazer o estudo do solo. Aí ele fez o estudo do solo, eles estão rateando o valor para a construção do muro, ainda não foi feito, só que esse muro ele é inspecionado semanalmente, para não ter problema. Toda Uhum, tá semana certo. tá lá o zelador, tá lá o síndico, porque é um valor alto, não é um valor baixo, né? É um muro de arrimo de 8 É. metros, por não sei quanto, eu não lembro agora de cabeça quanto é de comprimento, mas é grande, né? É. Então, o síndico ele tem toda uma responsabilidade financeira, né? Porque ele vai apresentar o custo menor, que é só o muro, e o custo maior, que é o valor que está agregado ali, que é a segurança. Sim. E foi uma coisa Né? interessante que você falou, que o síndico ele tem ali por trás um conselho e também os moradores, né? Para a quem ele representa e também tem que prestar contas, né? Daquele dinheiro que vai ser gasto. E ontem a gente abriu uma caixinha de perguntas aqui no Instagram e entrou uma pergunta da Carlinha Matos 36 que eu acho que tem bem a ver com essa com isso que você trouxe agora, né? É o síndico quem escolhe quem faz os serviços? Ou os condôminos podem participar da decisão? Então, aí é um caso que você tem que avaliar. Existem condomínios que eles têm uma margem para o síndico escolher. Por exemplo, tem condomínio que fala assim, eu tenho até 3.000 para gastar por mês. Isso aqui é meu, eu não preciso prestar contas para ninguém. Esse condomínio não. Esse condomínio, tudo que passar precisa de aprovação antes, né? Então, depende muito do perfil do condomínio, né? Essa questão de escolha, né? Quando, por exemplo, passa do limite ali, por exemplo, um condomínio que o síndico tem a liberdade de gastar os 3.000, ele gasta, eu acho importante, mesmo ele gastando esses 3.000, ele ter os 3 orçamentos, porque numa futura inspeção ele vai mostrar lá que ele orçou e realmente fez uma boa escolha, né? Mas se são valores maiores, isso tem que ser pauta de assembleia, né? Sim. Isso vai para a assembleia, o síndico ele vai expor
todos os prós e contras, né, diante daquele orçamento, daquela planilha, e eu acho que isso tem que ser escolhido e votado em assembleia. Por exemplo, uma fachada, né? Ela tem, por exemplo, um problema ali de infiltração nos andares e é necessário fazer a reforma da fachada. Porque acontece, né, de infiltrar a água depois de 10, 15 anos que não tem uma, uma, uma reforma, acontece. Então, tem que se fazer. Inclusive, a cada 5 anos é lei você fazer uma reforma Aqui em na São fachada. Paulo, né? Uhum. Isso é lei. E aí, o que acontece? Essa fachada, ela precisa passar por uma aprovação em assembleia, independente da segurança e da legislação, porque o síndico ele pode ser cobrado depois, né? Ah, mas Sim. você fechou ali 50 mil numa parte da fachada, quem te autorizou? Né? E É, uma coisa que dá uma briga também é a questão da cor da fachada, né? Eu já vi casos, eu presenciei mesmo, isso foi um fato real. Uma síndica que ela foi processada porque ela colocou uma cor numa tonalidade mínima de diferença, mas era diferente. E ela sofreu um é. processo, porque foi aprovado o valor, mas aí ela não é que ela negligenciou, eu não sei, de repente ela esqueceu, né? Essa parte da cor, que eu acho que eles não conseguiram chegar na tonalidade, fizeram um tom próximo e teve processo. Então, Porque assim, daí, nesse caso entra até na questão de quórums de aprovação, porque no caso, por mais que exatamente, essa tinta, essa cor não existe mais, não é possível encontrar. Ok, é, mas o meio legal para resolver isso é o quê? É chamar uma assembleia, é colocar em votação ali com os condôminos, teria que ter é, uma deliberação com o quórum certinho, né? é isso aí. Então, a gente sempre indica, olha, a assembleia está próxima, se o senhor não quer pagar uma assembleia, não é nada urgente, faça assembleia, aprove em assembleia, né? É importante. Sim. E aí, agora falando um pouco sobre contratação, né, das empresas, como que o condomínio ele pode selecionar essas empresas que vão prestar um serviço ou fornecer suprimentos? Você falou aí já de que você, por exemplo, já tem ali um pool de empresas com um determinado perfil, que você já sabe que combina com um condomínio ou outro, né? Mas também existem aquelas ferramentas que ajudam no processo de cotação, né, Cíntia? Inclusive, uma ferramenta que vem ajudando milhares de síndicos e administradoras do Brasil todo nessa missão de escolher a melhor empresa para atender o condomínio é o Cotei Bem, que é a plataforma de cotações do Síndico Net. E você, como uma forte usuária e conhecedora do Cotei Bem, conta para a gente como que essa ferramenta vem te ajudando e também os síndicos e os condomínios que você atende. Então, o Cotei Bem, ele é razoavelmente novo, né? E eu fui apresentada até, a plataforma foi apresentada pelo próprio Júlio Paim, da Síndiconet, né? E Ah, que eu, legal. na primeira vez que eu vi, eu amei, né? Então, o síndico, ou mesmo a pessoa que cuida de compras do condomínio, é só ela entrar lá, ela vai se cadastrar no Cotei Bem, né? Vai ter lá a senha, o login, e a partir de então ela pode cotar. Ela é uma ferramenta que tem várias formas de comunicação, isso que eu adorei, né? Quando você manda ali um orçamento, um exemplo, um material de limpeza, você recebe, tipo assim, em 24 horas, 48 horas no máximo, você recebe o feedback pelo WhatsApp, por e-mail e pela plataforma. Olha que legal, né? Então isso agiliza, por quê? Não é toda hora que você está ali no e-mail, né? É, Então quando você tem a ferramenta ali do WhatsApp, né, facilita bastante, que nem e até aquele contato com o fornecedor, você conhecer o fornecedor, que às vezes lá na plataforma tem diversos. E aí você pode entrar com essa ferramenta de comunicação aí do WhatsApp, do e-mail, até para você conhecer o fornecedor e sentir se realmente ele vai te atender bem. Eu costumo dizer que o primeiro contato é decisivo. Se o cara te atende bem, você vai cotar. Se ele não te atende bem, acabou ali. então, essa Né? facilidade de comunicação também é bacana porque
às vezes ali no meio da cotação surge uma dúvida ou faltou uma informação, o tal do escopo, que às vezes ficou ali incompleto. Então, Uhum. nessa troca, você acaba conseguindo fechar também, né? Tirar essas dúvidas e ter ali uma cotação bem redondinha, né? Isso. Inclusive, a parte de serviço é aquela coisa. Às vezes o síndico ele não sabe, como é que eu vou colocar isso aqui na plataforma? Você pode ser sincera com o fornecedor. Uma coisa que eu sou bem aberta é a questão de fornecedor. Eu acho assim, fornecedor, me ajuda aqui, como é que eu faço isso aqui? Né? Isso aqui é um serviço que eu nunca orcei, me ajuda. Ele vai te ajudar, você manda foto, você pode mandar foto pela plataforma, isso é muito legal. Você tira, quero fazer a reforma de um piso, você vai lá, tira foto, tira a medida e manda para ele, né? Tudo pela plataforma, então é bem interessante. E eles É respondem. legal. É super importante isso, né? E um diferencial também do Cotebem é que ele tem dois tipos de cotações, né? Aquela que você pode escolher os fornecedores para abrir uma cotação com até 4 empresas, ou também permitir ali que a plataforma faça a cotação inteligente. Então, quer dizer, usa ali o algoritmo do Cotei Bem, que daí ele faz ali a distribuição do pedido de cotação para as empresas ali cadastradas, que tem a ver com perfil e outras coisas mais, né? E traz também uma agilidade, uma assertividade maior, né? É isso aí, né? E é isso. A questão do Cotei Bem, ele vai só agilizar mesmo o processo, porque a gente sabe que condomínio, quem lida com condomínio ali diariamente, seja o zelador, seja o síndico, seja o conselheiro, é muita coisa para fazer. E fora que você tem que ter a empatia, você tem que ter aquela resiliência que a gente diz, né? Porque você lida com pessoas de diversos tipos, né? Então é muito legal essa plataforma porque ela agiliza mesmo. Bem, a gente recebeu aqui um comentário que eu achei que tem tudo a ver aqui com esse ponto que a gente está aqui da conversa, que é do Carlos Magno Monteiro Freitas. Não acredito que o menor preço deva ser critério único para a escolha do orçamento vencedor. A qualidade deve ser analisada também. Acho que é isso aí mesmo, Carlos. Até a Cíntia já trouxe isso. Às vezes ali o caso do muro lá do condomínio, que troca, só refaz o muro, mas não é só refaz o muro porque é mais barato. Eu acho que ali no caso, investigar a questão do solo era mais cara, mas acho que traria a solução mais efetiva ali para o caso, porque não adianta você ficar só enxugando gelo, que ali estava claramente parecendo que era isso, né? E aí, Cintia, eu queria agora entrar numa outra parte. Então, depois que a gente abre uma cotação, vem uma etapa que é bem importante, que é planilhar e equalizar essas propostas, né? E é um momento que precede a tomada de decisão. Então, conta aqui pra gente como é que você trata desse momento. Então, muitas das vezes os orçamentos são de serviço, esses orçamentos mais caros, eles vão para a Assembleia. E quando eles vão para a Assembleia, eu já presenciei, você tem muito questionamento, né? Dependendo do, por exemplo, mesmo fachada, compra de gerador, que nem compra de gerador é uma coisa bem técnica, né? Às vezes você Uhum. tem que fazer uma reforma estrutural no condomínio para instalar o gerador, e aí às vezes esse gerador vai alimentar não só a área comum, mas como também as unidades, né? E aí, o que eu costumo fazer com os síndicos para eles não serem fuzilados na Assembleia, né? A gente costuma dizer fuzilado porque é a questão da argumentação, né? Ele tem que ter argumentação em tudo que ele vai ali precisar. Então, a gente afunila, né? Então, vou dar um exemplo do gerador para você, que eu sou muito de. Eu fiz MBA em logística, então eu sou muito técnica nessa parte. Eu gosto de dar exemplos, que eu acho que através dos exemplos as pessoas aprendem mais, né? A questão do gerador, por exemplo, tem lá 10 apartamentos, né? É, qual a potência do gerador em kVA você vai precisar ter para abastecer a área comum e esses 10 apartamentos? Tá bom, são 50 kVA. Então, a gente vai planilhar a sua equalização aí na planilha, né? Vai colocar o gerador
da marca X de 50 kVA. Tá bom, assim, que às vezes o fornecedor ele manda outras sugestões de marca, mas a gente procura pegar uma marca ali do meio ou uma marca um pouco melhor. Por quê? Você vai pagar um valor caro já para comprar uma marca de terceira, quarta linha. Às vezes o síndico não quer, tem síndico que quer, aí ele vai falar para mim o que ele quer, né? E aí eu vou planilhar a parte técnica ali dos 50 kVA, da marca e o gerador. E aí ele leva para a assembleia. Só que na manga, ele vai ter as outras marcas, mas ele vai entrar na assembleia com aquela marca ali que ele escolheu junto com o conselho, com o pessoal, e vai expor. No que ele expõe, eu já pergunto para ele, tá, a sua assembleia é quando? Ah, dia 10. Você quer que pelo menos 2 fornecedores apresentem tecnicamente esses orçamentos aqui que o senhor tem? Ah, eu quero. Então, eu já tive resultados muito bons de fornecedores que foram até a Assembleia só para tirar dúvidas técnicas dos moradores, né? E ali mesmo foi aprovado o valor para a efetivação da obra, do serviço. Isso dependendo do porte, né? Como você falou, era um investimento alto, com uma Sim. série de questões técnicas. Então, eu Uhum. acho super importante mesmo. Eu aqui no meu condomínio também passei por isso. A gente precisou fazer um projeto de recuperação estrutural de uma parte aqui do prédio, e eu trouxe o engenheiro para justamente explicar o que que era primeiro o que que era essa recuperação estrutural, né? Por que que É, aconteceu, e aí explicar todo o histórico, da onde que veio, por que que aconteceu, o que que tem que fazer para remediar e tudo mais. Tirou as dúvidas ali de todo mundo, quer dizer, teve um monte de perguntas. Então isso é, também demonstra uma transparência e é. coloca o condômino bem a par, porque é um investimento elevado. Então, de repente, ali as pessoas ficam sem entender o que que é. Ah, mas por que que gastou tanto? A gente não participou. Então, esse envolver o condômino e levar, fazer essa aproximação, também pode ser uma estratégia bem interessante a depender do porte, né? Eu estou vendo aqui algumas pessoas comentando sobre escolha da administradora, se é algo que pode ser compartilhado com os condôminos, se é uma decisão que pode ser junto, né? Ou se o síndico pode decidir sozinho, e alguns outros também falando que tudo deve ser levado em assembleia. Então, eu acho que a Cíntia falou no começo que, a depender do condomínio, o síndico ele tem uma autonomia de gasto até X, tem um teto de gasto ali mensal para fazer algumas contratações. Então, pessoal, acho que é importante a gente pensar no seguinte, que existem muitos serviços feitos no condomínio, né? Muitas tomadas de preços para suprimentos e que acabam atravancando se tudo for levado para a assembleia, né, Cíntia? Se a gente for consultar, levar para convocar uma assembleia ou pedir a opinião dos moradores, né? Dos moradores não, dos condôminos, por exemplo, para compra de produto de limpeza, que é uma coisa que acontece a cada mês ou a cada trimestre, aí dependendo do porte do condomínio, é inviável, né? São coisas, é um valor baixo e acaba sendo inviável e acaba comprometendo a dinâmica ali do condomínio. Então, pessoal, acho que é importante a gente pensar nisso, que existe ali um teto, cada condomínio tem o seu, e que há contratações ou compras que o síndico ele tem autonomia, sim, para decidir, mas uma coisa que até a Cíndia trouxe aqui que é importante é sempre abrir uma cotação, ter ali pelo menos três orçamentos em mãos, que daí você também consegue embasar ali a sua tomada de decisão. Então, olha, gente, eu abri essa cotação, vai para produtos de limpeza. O melhor custo-benefício foi dessa daqui, que pode ser às vezes o mais barato, às vezes pode não ser o mais barato, mas que tem produtos com uma melhor qualidade, ou que faria entrega dentro do prazo que precisava. E aí o síndico também ele tem que ter esse poder aí de decisão para essas coisas que são menores, né? Agora, sobre a administradora de condomínio, o síndico ele tem sim uma autonomia para escolher a administradora,
que vai ser ali da responsabilidade dele, porque até pelo Código Civil ele pode transferir algumas atividades administrativas e tudo mais para uma empresa que ele pode escolher. Mas é claro que é uma decisão grande e que ele pode compartilhar com o conselho, é sempre importante, né, não concentrar ali na figura dele sozinho, mas compartilhar pelo menos com o conselho. E se for algo ali que vai mexer muito no condomínio, às vezes é uma administradora que já está há muitos anos, as pessoas já conhecem e tal, e tem ali um desconforto por parte dos condôminos, é algo que pode se pensar em levar para a Assembleia, né? Cíntia, você quer acrescentar alguma coisa? Não, o que você falou está perfeito. A única coisa que os condôminos às vezes têm que entender é que às vezes o conselho que fica atrás do síndico fica esquecido, né? Me disse se eu estou errada, mas o conselho fiscal ele é obrigatório num condomínio junto com a sindicância. Então, todo mês o síndico ele recebe uma pasta de prestação de contas, no qual o conselho assina e diz ali que foi verificado e que as contas estão ok, e que eles concordam com tudo que está ali. Então, é no mínimo 3 conselheiros, pelo que eu não me engano. Sim, Né? é isso Então, mesmo, e isso. eles dão um parecer, e se eles têm dúvidas, eles fazem esse questionamento que pode ser esclarecido pelo síndico ou pela administradora, porque a depender do que for, às vezes é uma parte de documentação, pagamentos, que daí quem faz é a administradora, né? Então a administradora pode ajudar nesses esclarecimentos. E essa parte de fiscalização ela é essencial, porque daí isso traz, realmente puxa ali os representantes desses condôminos ali no conselho para a sua responsabilidade em estar conferindo isso ali de pertinho e não deixar só para o fim do ano, né? Quando já está ali prestes a fazer a assembleia e todo mundo resolve olhar todas as pastas de um ano inteiro, aí não dá muito certo, né? Eu tive uma experiência num condomínio clube, que eu trabalhei durante 2 anos, e que eles faziam a tomada de preços de materiais, e toda a tratativa era feita com a conselheira, era uma senhora que entendia muito de produto de limpeza, eu aprendi muito com ela, com produtos de limpeza. Ótima Legal. ela. Dona Isildinha, não esqueço dela. Então a gente está sempre aprendendo com todo mundo. E aí, na época, ela falava: não, Cíntia, vamos fazer o seguinte, vamos orçar aqui, ó, essa marca aqui. Então, você vai orçar, você vai tomar o preço por 3 meses, a gente vai manter esse preço por 3 meses, e daqui 3 meses a gente vai retomar e fazer mais 3 orçamentos para ver se o fornecedor que a gente está comprando está dentro do mercado e está apresentando um preço bom. E aí, essa conselheira, ela assinava ali a pasta de prestação de contas todo mês, e junto ali com o síndico. Então, assim, o conselho fiscal ele é muito importante para as dúvidas. Às vezes o condômino ele tem dúvida, será que aquele síndico está fazendo certo? Mas aí ele tem que lembrar que existe 3 pessoas no mínimo aconselhando esse síndico e assinando a pasta dizendo que está tudo certo, né? Então é uma coisa séria, né? Que as pessoas elas, né? Às vezes não têm conhecimento nessa parte do conselho fiscal, das pastas que vão todo mês, né? É importante saber isso daí. É. E aí, olha, eu queria aproveitar aqui, antes da gente entrar na próxima parte, para esclarecer a M. Mansur e a Karine Pereira. Eles perguntaram sobre o Cotei Bem, se o Cotei Bem atende São Paulo, se atende Paraná. Sim, o Cotei Bem ele atende o Brasil inteiro, tá, pessoal? Então vocês podem entrar lá, eu coloquei o link aqui nos comentários, acho que vocês devem ter visto, é coteibem.com.br. Ou vocês também podem entrar no site do Síndico Net, vai ter também lá um banner do Cotei Bem, então vocês podem entrar lá, e aí vocês fazem o processo ali de escolha, né, da cotação que vocês querem fazer, preenchendo ali com o tipo de serviço, o produto, e aí depois você coloca qual é a cidade que você precisa, e aí entra efetivamente na cotação, tá? Ou pela cotação inteligente, que você também coloca ali o serviço e ele identifica ali de onde você é, e lógico, tem que também fazer um cadastro, né? E também teve uma outra pessoa que perguntou aqui sobre a verificação das empresas, então são todas empresas verificadas, e então tem todo um processo ali de checagem e também uma coisa super interessante
é que os síndicos avaliam os atendimentos. Então, são empresas que, além de ter toda essa conferência pela parte da própria plataforma, né, da equipe, também tem esse lado de comunidade de usuários que também fazem a avaliação do serviço, o que é bem bacana também, porque nada melhor do que um síndico que teve ali um bom atendimento recomendar e endossar uma empresa ou um serviço, né? É isso aí, eu favorito lá, né? Eles falam favoritário, eu favorito lá quando eu gosto. É. É. Agora, Cíntia, eu queria te perguntar o seguinte: quais são os principais erros na cotação e na contratação de um serviço que vem aqui na sua mente? Então, acontece, às vezes você orça ali, e já aconteceu comigo, vou dar um exemplo aí que é cotidiano, cadeira, né? Eu orcei num condomínio há um tempo atrás, eles pediram uma cadeira para mim, só que eles não falaram a altura do balcão para mim, né? Porque tem aquela cadeira que é cadeira caixa e tem a cadeira que ela é a normal, que é o tamanho do escritório, a altura. E aí, na época, eu cotei a cadeira, né? Certinho, dentro da ergonomia, a cadeira era ergonômica, tudo certinho, giratória, com braço. Uhum. Quando a cadeira chegou, a própria síndica também falou. Ela disse assim: ah, eu esqueci de passar para você o tamanho da bancada. Ela tem 1 metro, tem que ser com altura maior. E eu também esqueci de perguntar para ela, porque não é comum, né? Geralmente, quando a pessoa pede uma cadeira, ela costuma dizer: olha, eu quero a mais alta, né? E aí, como ela não disse, por isso que eu digo, tem que prestar muita atenção nesse pouco. É, é, a gente é ser humano, né? A gente não está livre de errar, né? Eu sempre digo isso. Só que assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque é o dinheiro das pessoas que está em jogo, né? Tem gente que paga a taxa condominial com dinheiro contado ali do mês, né? Então a gente tem que tomar cuidado com o dinheiro das pessoas. E aí eu, na época, uma coisa que isso eu sempre tomo cuidado. Por isso que na hora de homologar, na hora de fazer orçamento, você tem que prestar muita atenção. Essa cadeira tem troca? Tem troca? Porque eu já vi fornecedor que coloca assim: a cadeira é sobre encomenda e não tem troca. Aí você vai lá e compra. E aí, quando você vai pedir a troca, você vai olhar ali no rodapé pequenininho, dizendo que não tem troca. Aí complicou, né? É. Então, nesse caso, teve troca, né? Eu sempre procuro orçar produtos que o fornecedor me dá tem a lei do consumidor, tudo. Só que aí, quando o fornecedor coloca ali não tem troca, você vai ter que entrar com o processo, no pequenas causas, para trocar aquela cadeira, né? Tem todo um processo. Então, você gera um desgaste. Então, sempre, pessoal, quando for orçar produto, verifiquem se a empresa não colocou ali em letrinhas miúdas, não tem troca, porque depois você até consegue trocar, mas aí você vai ter que entrar lá Uhum. no pequenas causas, dá todo um processo. Então, aí você trouxe dois erros, né? O primeiro é uma falta ali de definição do que de fato precisa, que esbarra um pouco na questão do escopo, né? Que você deu o exemplo da cadeira. E a outra é na hora de escolher o tipo de compra, às vezes é uma compra de um produto, e você escolher uma empresa que não tem a possibilidade de troca e quando há um risco de precisar trocar, né? Exatamente. E aí, nesse caso da cadeira, quando eu mandei o orçamento para a síndica, acho na correria ali, muita coisa no dia a dia, ela assinou e passou para frente. Eu mandei até, Ai, eu mandei até com a imagem da cadeira, né? E passou. Então foi assim, foi um erro dividido, né? é. E que no final das contas deu tudo certo, porque aí conseguiu trocar, deu tudo certo. Ai, que bom. Bem, eu estou entrando aqui na caixinha de perguntas que a gente recebeu agora, aqui durante a live. Eu vou tentar projetar aqui uma delas, tá? Deixa eu ver aqui. Tá. Do Simplifica Consórcio. As melhorias feitas no condomínio precisam ser informadas aos moradores? Então, esse caso, porque assim, existem vários tipos de síndicos, eu costumo dizer, né? Tem aquele síndico que ele gosta de enfeitar o condomínio, ele ama enfeitar o condomínio. E às vezes não é que ele não queira, ele esquece que precisa cuidar da parte da segurança do condomínio.
Então, a gente tem duas frentes aí, né? Então, tem a frente da segurança e tem a frente da chamada decoração, né? Uhum. Então, eu acho que aí a gente entra naquela parte da prestação de contas da pasta. Por exemplo, você tem o sistema de bomba no seu condomínio. Essas bombas, elas levam água para os apartamentos. Se a bomba quebra por falta de manutenção, o síndico é responsável porque não fez aquela manutenção. Então, melhorias de troca de bomba, conserto de bomba, elas vão estar lá na pasta de prestação de contas, mas eu acho que é uma coisa que, dependendo do valor, o síndico não precisa comunicar a todo momento os moradores. É um serviço essencial que está levando água para os apartamentos. Né? Esse acho que é um dos casos mais críticos em condomínio, quando você tem um problema de bomba e o prédio inteiro fica sem água. Já Nossa. aconteceu. E aí você tem toda uma responsabilidade, que nem eu já tive casos assim. Ai, a empresa de bomba não veio trocar, a bomba quebrou e vai demorar 48 horas. Como é que faz? O prédio está sem água. Aí você vai, contrata o caminhão-pipa, que tem que ter toda a homologação, toda a documentação para que a água seja boa para os condôminos, né? E Uhum. aí você entra na questão da bomba. O síndico vai ter que prestar conta da bomba? Não, ele tem que comprar, é imediato, né? Mas É. vai estar lá na pasta de prestação de conta. Agora, a benfeitoria, que eu digo a estética, tipo assim, reforma de um hall, pintura de uma escada, isso eu acho que tem que ir para a Assembleia. É importante, porque eu já vi vários casos em que o síndico vai lá e fala assim, eu tenho 10 mil no caixa, eu vou pintar a escada. Aí, depois que pinta, aí vem lá o valorzinho de 10 mil ali gasto, e o síndico fala, mas o condomínio fala, não, mas quem mandou você pintar? Não é essencial, né? Uhum. Então, pode sim ir para uma pauta de assembleia antes e ser informado, a gente quer fazer essa benfeitoria, posso fazer? O dinheiro é de Uhum. vocês. Porque, afinal, esses 10 mil da escada que ele pintou é dos condôminos, né? Então, tem Sim. toda uma variação aí, eu acho que tem que ser informado de acordo com a necessidade, se é essencial, se não é, mas tudo vai estar na pasta de prestação de contas. Tem coisa que ele não E, consegue, né? e Passar ali na hora. tem manutenções que elas são ordinárias, ou seja, são coisas que vão acontecendo com o Uhum. passar dos meses, e já existe na previsão orçamentária uma verba de manutenção ordinária também. Então, às vezes, é isso que você falou, às vezes é uma troca ali de algum equipamento que já estava em vias de quebrar, às vezes foi um problema de coluna que aconteceu, uma coisa que não estava ali prevista, mas você sabe que acaba acontecendo ao longo dos meses, né? Isso é uma. Todo mundo sabe, né? Condomínio que não acontece nada em uma semana é que tá, tá tudo muito É, perfeito, né? Ou tem alguma coisa muito errada que vai explodir depois. Então, é, também existe na previsão orçamentária uma verba destinada a manutenções ordinárias, que é sempre com base nos últimos 12 meses. Só que é claro que às vezes o síndico ele já sabe de algumas coisas que vai precisar fazer no próximo ano. O que o síndico pode fazer junto com a administradora? Um levantamento dessas manutenções, já pode ali também fazer uma estimativa de quanto que isso vai custar e também já leva para a Assembleia, né? Olha, gente, na ordinária da manutenção, a gente está propondo aqui X mil reais por mês para a gente atacar tais coisas ou outras coisas que a gente sabe que vai acontecer. Porque, por exemplo, elevador, vira e mexe, quebra ali uma peça, precisa repor. Né? Então, dependendo do contrato que tem, é com peças, sem peças, se é sem peças, é um dinheiro que vai sair da ordinária. E agora, acho que uma coisa que é bacana também, Cíntia, de comentar aqui, é que o síndico ele pode ir divulgando essas manutenções, benfeitorias que foram sendo feitas ao longo do ano em comunicados. Então, às vezes ele pode fazer ali um mural. O próprio Síndico Net tem ali, todo mês a gente tem um informativo do mês na nossa área de downloads, que o síndico pode baixar. Ele sempre tem ali um tema, um textinho, e do lado tem uma coluna onde o síndico pode colocar pequenas notas sobre o que está acontecendo no condomínio. Então, ali ele pode, às vezes, colocar ali, olha, no mês de janeiro,
a gente fez uma troca de determinada peça. Ah, a gente fez uma cotação para fazer a troca do prestador de serviço X. Então, acho que é uma maneira também dele mantendo os condôminos e os moradores bem informados sobre o que acontece no condomínio e as pessoas não levam nenhum susto também, às vezes, na hora de ver ali um balancete. E a comunicação acho que é chave nessas horas, né, Cíntia? É isso mesmo. Eu tive um caso de uma síndica, ela era, assim, já tinha uma idade avançada e não queria mexer em informática, computador. Eu falei, mas a senhora quer que a gente faça, né, o comunicado? Não sei. Não, não, filha, pode deixar que eu vou colocar no elevador o meu papelzinho do caderno à mão. Os condôminos amam, porque a comunicação é rápida e ela é direta. Então, por exemplo, É. toda vez que ela troca alguma coisa, um equipamento, aí ela coloca lá, olha, hoje fizemos a manutenção e a troca do equipamento X, né? Custou tanto. Eles amam, porque às vezes o condomínio ele não tem tempo de entrar lá na plataforma para ficar vendo, né? Então é bem interessante. O que importa é a comunicação rápida e eficaz, né? É É, no, verdade. no final das contas, o síndico ele tem que prestar contas de tudo que ele faz. Tanto é que existe a pasta, né? É que às vezes no dia a dia, às vezes passa uma coisa ali, outra ali. Aí quando o condômino vê, nossa, mas tudo isso aqui de extra, né? Que eles falam assim, nossa, tudo isso aqui de extra. Aí você fala, não, mas aconteceu isso, teve essa emergência aqui. Aí, quando você tem essa notificação dessa síndica, senhora, que põe lá, ela pega, literalmente, ela pega o durex, escreve e coloca. O síndico, os condôminos falaram, não mude, a gente gosta assim. Você vê, não tem É, tecnologia zero, mas uma comunicação efetiva, né? E não que você não possa usar a informática. Eu tenho certeza que se fosse um síndico mais jovem, com certeza ele ia imprimir e ia colocar lá, né? A questão é a comunicação eficaz, né? A comunicação é o segredo de tudo, até para fazer o É. escopo. Bem, a gente já deu 19 horas e 3 minutos. Olha como passou rápido, hein? É verdade, verdade. E aí eu queria fazer pelo menos aqui mais uma perguntinha, tá? Chegou aqui do Nobre Engenharia Diagnóstica. Como vocês avaliam a questão da contratação de serviços? Valor do serviço, expertise e tempo de empresa? O que você acha disso aqui que ele escreveu? Então, eu penso da seguinte forma: a expertise, o tempo de experiência, ela é importante, mas nada substitui o esforço, né? Tem gente que tem anos e aí fica ali acomodado, né? E não quer inovar, não quer dar aquela melhora no serviço e fica ali. Então, você tem que aliar todas as pontas, né? Desde da expertise, desde o valor, se o cara tem muito tempo no mercado ou não. Eu trabalho com engenheiros e arquitetos até de 35, 40 anos, gente que começou a carreira agora. E aí, o que, que você pode fazer nesses casos? Ah, esse engenheiro aqui, ele é novo, mas ele é esforçado. Vamos tentar fazer um serviço simples com ele para ver como que ele se comporta? Um serviço que não, que você vê que não tenha risco, né? E aí você vai delineando a sua planilha de orçamento de fornecedores favoritos, né? Você tem aqueles que você gosta mais e aqueles que você gosta menos. Eu já vi casos de engenheiros de anos no mercado e que não detectaram problemas sérios de estrutura. E que às vezes veio um engenheiro que tinha ali só 10 anos de profissão e ele falou, não, é isso aqui, ó. Né? Então, eu acho que é a disposição em atender o condomínio, né? Você tem que ver a vontade que o fornecedor está de atender aquele condomínio, né? Eu acho isso muito importante. Bem, entrou aqui mais uma perguntinha aqui na caixinha de perguntas. Deixa eu tentar colocar aqui. Priscila F. Tenório. Como é feito o processo de contratação de uma empresa para prestar um serviço para o condomínio? Acho que a gente já foi respondendo aí ao longo da live, né? É, Que acho que a gente pode até fazer recapitular, né?
Sim, a gente pode fazer um resumão, né? Isso. Quando a gente vai homologar um fornecedor, a primeira coisa é o básico, né? É a ficha cadastral, o contrato social, né? Que geralmente as empresas têm que ter, né? Você tem ali referências bancárias, referências dos clientes. Eu pego o telefone, quando ele manda a referência de cliente, eu pego o telefone, ligo pro condomínio que ele prestou serviço e falo direto com o síndico. O que você achou do serviço? Ele te atendeu bem? E aí você vai pontuando para você fazer aquela homologação. Aí vem a segunda parte, né? Que é a parte das legalidades, das normativas. Esse fornecedor vai te atender em quê? Né? Aí tem aquele exemplo que eu dei da caixa d'água. O cara, para atender a limpeza da caixa d'água, ele tem que ter a NR33, a NR35 e a NR18 no mínimo. Se ele São não as tiver, exigências legais, né? se ele não tiver, não contrate, né? Porque é importante ter, pode dar algum problema e isso aí é o básico que tem que ter. E aí, depois que você faz todo esse processo de homologação, que está ok a documentação dele, tanto a legal como as básicas, né? Contrato social, referências, aí você entra na tratativa de repente, até chamar ele para uma reunião, que aí você conhece ele, né? Você pode também ir até a empresa dele, eu já cheguei a ir a empresas para ver fisicamente se a empresa existia, né? E aí, a partir daí, você tem a inspeção física. Não, realmente a empresa existe também, porque às vezes está ali ativo, está tudo certinho. Aí quando você vê, a empresa não existe. Eu já vi, em 12 anos, eu vi um caso, a empresa não existia. Ela tinha Nossa. tudo certo, era tudo certo. Documentação, Serasa, a gente puxou tudo. Inclusive, eu trabalhava na época numa administradora grande, e aí a administradora dava esse suporte de toda a consulta, Serasa, SPC, tudo. Né? Certidões negativas, eles tinham certidões negativas, eu não entendi essa. E aí a empresa sumiu. Aí quando a gente foi ver o endereço, na época eu era assistente, e aí o meu chefe olhou e falou, não estou acreditando, mas está aqui. E a empresa, o condomínio deu a primeira entrada e a empresa, ó, fugiu. É. Enfim, tem que fazer toda essa checagem mesmo de Sim, documentação, legislação, sim, referências e sim. fazer esse processo de cotação para você ter ali os orçamentos equalizados, certinhos, para tomar a melhor decisão, né? E uma coisa que eu sempre digo, e isso eu pratico no meu dia a dia, raríssimas exceções, nunca pague a primeira parcela antes do serviço começar. A maioria das empresas, eu digo para você, 90%, elas aceitam receber a primeira parcela das obras após 7 ou 10 dias depois do início. Então, assim, espera a empresa mandar a nota fiscal, começar o serviço, colocar os equipamentos dela, mostrar os funcionários que vão trabalhar, depois pague a primeira parcela. Né? Eu costumo ter esse princípio aí para as contratações também. E ter um contrato bem amarrado, né, Cíntia? Porque daí acho que E essa parte de pagamento, por exemplo, já pode estar especificado no contrato, né? porque assim, tem muito assunto para falar, né? Porque a gente vai amarrando, né? Que agora a gente já entrou em contrato. Contrato, eu sempre falo, eu não sou advogado, né? Eu tenho a vivência. Existem cláusulas que nós vemos às vezes no contrato e falamos, nossa, mas o que é isso aqui? Então, assim, sempre passe o contrato por uma análise jurídica. Então, todo condomínio que tem uma administradora por trás, ela tem o departamento jurídico, ela pode te ajudar a avaliar esse contrato antes da assinatura, né? Então, a única coisa que eu vejo no contrato é assim, o valor que eu contratei, e se a necessidade do negócio que está ali, que eu contratei, é aquilo realmente, né? Que está lá certinho. E aí o resto é passado para o jurídico, por quê? Ele vai avaliar cláusula de multa, cláusula de rescisão, tem aqueles lances de SLA, que é nível de serviço, se ele não atende em É. X dias, ele é punido em X reais, tem todo um processo. Então, assim, é muito importante passar para o jurídico o contrato que está sendo assinado. Por mais que seja pequenininho, tipo, é um contrato de bomba de R$ 200.
passe para o jurídico antes de assinar. Porque às vezes uma É, cláusulazinha ali você fica amarrada. sim. Aí as assessorias jurídicas dos condomínios estão aí justamente para dar esse apoio, essa supervisão e apontar aí, às vezes, algumas cláusulas que não são interessantes para o condomínio, né? Bacana É também a isso, gente falar disso. é isso mesmo. É Eu, porque aí você vai até o fim, né? É do início da cotação até a assinatura do contrato. isso. Tem mais uma perguntinha aqui que deixa eu tentar colocar aqui, ó. Ó, Rafael, Rafael Cooking. Aqui as pessoas se queixavam muito de não ver nenhuma mudança. Aí passamos a comunicar as melhorias. Então acho que tem a ver com o que a gente falou sobre o É, síndico estar sempre ali prestando contas, né? é muito E, importante. e teve uma que eu já tinha até, que o Vini mandou no nosso post, eu já ia até fazer aqui por último, mas ele mandou aqui também na caixinha de pergunta. Como apresentar nova aquisição de serviços para o síndico? Somente pelo Cotei Bem? Eu acho que o Vini, pelo que ele colocou no comentário, ó, vou até pegar aqui para complementar a pergunta dele. Ele tem uma empresa prestadora de serviços para condomínio, porém ele fica perdido para quem apresentar o portfólio, pois quando se trata desse assunto, dificilmente o síndico ou a administradora nos dá atenção para saber do que se trata. Acho que tem Então, alguns caminhos, né, Cíntia, para isso. Acho que pode sim ser pela plataforma de cotação como o Cotei Bem, mas também ele pode talvez ter aí uma ação proativa junto às administradoras ou os condomínios. O que você recomenda para ele? o Vini, quando eu postei ontem sobre a nossa live, eu vi a pergunta dele e eu tomei a liberdade de entrar lá no Instagram dele para ver que tipo de serviço que ele presta, né? E Ah, tá. eu não sei se é isso mesmo que eu vi lá, mas ele presta serviço de lavagem ecológica para carros, né? Então, nesse caso, aí eu fiquei pensando ontem, né? Eu falei assim, existem duas partes. A administradora, ela atende todos os condomínios aí. Eu não vou negar, a parte de compras dentro da DM, ela é muito corrida, né? Ela é o tempo todo, são vários tipos de serviço, e às vezes, realmente, a gente não consegue dar atenção devida àquele fornecedor que liga, ofertando o seu serviço. Mas nada que não se possa insistir, né, Vini? A gente pode, sim, conversar e ver o que dá para fazer. Nesse caso, o seu caso é parceria com os condôminos, né? Tem ali uma quantidade de carros dos condôminos e você quer ofertar a lavagem ecológica. Eu acredito que seja a lavagem sem água, né? E aí, como que você faria isso? Realmente tem que ser direto com o síndico, porque aí é uma parceria que na verdade, uma divulgação do seu trabalho entre os condôminos, porque a área comum ela não vai pagar esse serviço para o carro do condomínio, não é algo habitual, né? Então, é nessa linha aí que eu sugiro. Realmente tem que ser uma ligação direta com o síndico. Eu já tive experiência, isso há anos atrás, né? Que agora é tudo informatizado, tem que ser, né? Porque o volume de informações é muito grande, tem que ser informatizado. Mas eu já tive uma experiência num condomínio clube grande, em que as empresas queriam ofertar para os condôminos os seus serviços, e eles entravam com panfletagem. Aí eles faziam a proposta para o gerente geral ou para o síndico diretamente no condomínio, né? Ia lá mesmo, falava, eu consigo falar na administração geral do condomínio, eu preciso ofertar o meu serviço, ou me passa o e-mail do síndico, eu quero ofertar. E aí, muitos deles marcavam reunião diretamente com o síndico ou com o gerente geral, eles levavam o panfleto, levavam a divulgação deles, e aí isso era levado para o conselho, né? E aí existia aquela parte de assim, tá, eu vou divulgar o seu serviço, mas isso vai ser tudo justificado no conselho, no condomínio, você vai repassar uma parte em dinheiro dessa divulgação para a gente, e a gente vai reverter esse dinheiro em benfeitoria para o condomínio, né? Eu já vi esse tipo de parceria,
que é saudável, porque realmente existia uma auditoria pesada dentro do condomínio e realmente esse valor era revertido em benfeitoria para o condomínio e o fornecedor realmente conseguia entrar no condomínio e prestar o serviço para os condôminos. Né? Então, os dois Então, lados ganhavam. então, assim, acho que resumindo, independente do tipo de serviço que for, pode sim ser feito uma divulgação em plataforma de cotação, como o Cotei Sim, Bem, pode também haver ali um corpo a corpo com as administradoras, e também uma divulgação direta com o condomínio, às vezes até por questão logística, às vezes é um prestador de serviço que é do bairro, né, que é ali pertinho, que pode também oferecer outras vantagens, né, nessa parte logística também, que pode ser bem interessante. E essa parceria aí bacana, né, de trazer aí um ganha-ganha para os dois lados, né? exatamente. Bem, gente, já aí passamos vários minutinhos, né? 1 hora já e 17 minutos de Ah, live. essa é uma área que eu adoro. Se deixar, eu fico 3 horas aqui falando. Quem sabe a gente marca uma segunda rodada, né? Também a gente viu Amo. aí uma interação do pessoal, outros tipos de dúvidas também que eles têm. Mas é isso, a gente está chegando aqui ao final. Para quem perguntou se a live vai ficar gravada, vai ficar sim. A hora que a gente encerrar, eu já vou subir no IGTV. E na semana que vem, vocês também podem conferir no nosso podcast Síndico Net, aí nas todas as plataformas de podcast, tá bom, pessoal? Então, muito obrigada pela presença e pela participação de vocês. Cíntia, também muito obrigada. E pode Obrigada dar a aqui seu você. recadinho final para o pessoal que ficou com a gente até agora. Então, o recado que eu mando é assim: compras não é difícil. O que você tem que pensar é que é assim, você está cotando de pessoa para pessoa. Cada um tem o seu jeito, aquele que é mais estourado, aquele que é mais quietinho, aquele que não fala nada. Mas, assim, no final, o que a gente tem que ver é o bem-estar de todo mundo e a parte financeira que é importante, mas não eu acho que é um conjunto, não é só o financeiro. Então, tem todo um contexto envolvido. É isso. Tá certo. Obrigada, Cíntia. Obrigado, pessoal. Então, uma boa noite para vocês e até a nossa Boa próxima noite. live. Tchau, tchau. Tchau.